pessoas, beleza? Hoje eu vou dar umas dicas pra vocês de como manusear pincéis pra você ter os melhores resultados. Essa é uma das dúvidas que surgem muito, principalmente durante os cursinhos de automaquiagem que eu tô dando online ultimamente. E é uma das observações assim que eu tenho que fazer várias e várias vezes com as alunas, porque é um aspecto que pega bastante. A gente não aprende direito a segurar pincel. E isso é uma coisa muito importante porque vai fazer toda a diferença no resultado da nossa maquiagem. Não basta você ter a ferramenta certa e não saber usá-la. Muitas vezes você manusear de forma errada, entre aspas, o seu pincel, você pode até acabar atrapalhando mais que ajudando. Então vamos lá. Qual que é a coisa que eu mais vejo as pessoas fazendo? Segurando todo o pincel aqui, ó, bem pertinho das cerdas. Não é todo pincel que você deve segurar perto das cerdas. Quando a gente segura o pincel aqui, tão pertinho, né, tão em cima do ferro, é porque a gente precisa de um movimento com mais precisão, com mais detalhe, mais firmeza. Então a nossa mão tá mais rígida, precisa geralmente de um apoio, né, porque a gente tá usando aqui mais perto do ferro, então significa que muitas vezes a gente vai ter que usar os dedinhos de apoio para fazer alguma coisa mais precisa mesmo, acho que é a melhor palavra. Então quando a gente tá fazendo alguma coisa na maquiagem que requer um resultado mais esfumado, mais leve, a gente não quer segurar aqui, porque a gente não quer uma mão mais pesada, a gente não quer exatamente tanta precisão, a gente não quer uma mão tão firme, a gente quer uma mão leve, né? Então a gente quer que o nosso contorno, nosso iluminador, por exemplo, e o nosso blush fiquem leves. Fique leve. Então a gente tem que pegar aqui pro final do cabo do pincel e não perto das cerdas. Então quando eu vou contornar, reparem, eu até diria nesse momento pra vocês, voltem nos meus vídeos, vão no meu Instagram, assistam todos os meus vídeos do IGTV, prestem bem atenção o jeito que eu manuseio meus pincéis. Dificilmente vocês vão me ver pegando aqui pertinho num pincel assim de contorno, de blush, de iluminador. Eu tô sempre pegando da metade do cabo pra trás. Por quê? Porque eu preciso ficar quase com a mão meio mole assim pra fazer esse tipo de coisa, porque eu preciso dessa leveza, eu preciso do esfumado. Eu acho que tem às vezes uma certa concepção de que a gente precisa enfiar o pincel na cara pra gente ter um resultado. E não é bem assim. A gente precisa utilizar o formato do pincel ao nosso favor, mas não necessariamente ele inteiro, você entende? Então muitas vezes quando eu tô aqui contornando, eu não tô fazendo assim, eu não tô afundando o pincel na minha cara, eu tô usando a pontinha só. As cerdas adjacentes à ponta que eu tô usando vão fazer o trabalho de esfumar. E para isso eu preciso mal encostar o pincel na minha pele. Isso é uma coisa que as pessoas não estão muito acostumadas a fazer. Mal sentir o pincel encostando na pele. Então quando eu tô passando o blush e eu tô lá, eu não preciso afundar o pincel na cara assim, ó, a ponto dele se espalhar inteiro. Assim eu só vou conseguir um resultado agressivo, não esfumado, o famoso efeito chinelada. Eu vou segurar no fim do cabo do meu pincel pra ficar com a mão bem leve e eu mal vou encostar na minha pele ao aplicar o meu blush. Eu não vou nem sentir. O formato do pincel tem um propósito, é claro, mas isso não significa que a gente tem que usar ele inteiro ao mesmo tempo. Então, no geral, a recomendação que eu dou para qualquer coisa de rosto, pega no final do cabinho, mão leve, não importa o que você esteja fazendo. Faz o teste na sua casa. Pega o mesmo pincel, encosta no seu rosto com a pressão daqui, daí muda, encosta de novo. Sua pegada, quanto mais longe das cerdas, mais leve fica a sua mão, mais suave fica a sua aplicação. E pro olho? O olho não muda muito, principalmente se a gente for esfumar. Mas e se eu quero depositar pigmento na minha pálpebra? Você pode pegar um pouco mais perto, mas pega aqui, ó, na metade, você não precisa chegar tão perto. Outra coisa que também eu acho que atrapalha é na visão. Se eu pego muito aqui no meu pincel e eu vou aplicar, minha mão tá na minha cara, entendeu? Tipo, eu não tô enxergando direito, vai me atrapalhar essa sombra aqui. Então eu pego mais pra cá, para eu ter um espaço livre aqui para conseguir enxergar no espelho o que eu tô fazendo. Para esfumar a sombra, essa parte fica mais importante ainda. Eu pego aqui, ó, tipo, acabando o pincel e daí eu esfumo a minha sombra. Aqui embaixo, mesma coisa. Você tá usando lá seu pincelzinho de esfumar, você vai fazer a mesma coisa. Pega na pontinha, bem no Pega na pontinha, bem no finalzinho do cabo e esfuma. E ainda por cima você vai estar olhando num espelho aqui e você vai enxergar tudo que você está fazendo, ao invés de ficar com a mão aqui, atrapalhando tudo.
E para aplicar delineador, e olha que ainda assim eu pego um pouco mais distante, mas esse é um momento que você pode muito bem apoiar a sua mão aqui no seu rosto e fazer o seu delineado. E eu pego bem mais próximo porque eu preciso de uma linha, de um traçado muito preciso. Nesse caso, a gente pega assim mais perto do ferro. Por exemplo, você sente mais dificuldade para aplicar batom com uma embalagem assim, em que o aplicador é hiper longo, ou você sente mais facilidade em aplicar quando você tem um aplicador mais curto? Por exemplo, esse é o Mars da Rock Me Up, ou até mesmo o da Quem Disse Berenice, que é bem pequenininho mesmo. A gente sente mais facilidade para aplicar batom com precisão com os aplicadores mais curtos do que com os mais compridos. Por quê? Porque a gente precisa de uma linha mais definida nos lábios, geralmente, principalmente quando a gente vai aplicar um batom líquido ou um gloss, a gente não quer borrar. Então fica muito mais difícil quando a gente tá segurando tão longe do aplicador, porque a gente perde essa precisão, a mão fica mais molenga, mais mole, e a gente muitas vezes dá uma tremida e não consegue aquele desenho perfeito que a gente quer. Outro aspecto de segurar pincéis, que não é só segurar ou no topo ou na ponta, é também o movimento que você vai fazer. Para blush, por exemplo, eu não gosto de fazer nenhum movimento vai e vem, porque a chance de ficar riscado é muito grande, ficar aquele blush chinelado e muito quadrado. Eu gosto de dar pinceladinhas assim, e se eu preciso esfumar, eu faço um movimento circular. O movimento circular eu diria que é um dos mais importantes na maquiagem. E a gente usa principalmente para esfumar sombra e usando pincéis de esfumar. Quando a gente faz o movimento circular, a gente não está fazendo assim, tá? A gente não está desenhando um círculo realmente. A gente está posicionando o pincel aqui no lugar e o centro do pincel vai ficar paradinho. Ele vai ficar posicionado ali, fixo. O que vai mexer são as cerdas adjacentes. São as cerdas que estão em volta desse ponto fixo central. E são essas cerdas adjacentes que vão ajudar a esfumar de forma mais contida, mas vão deixar aquela coisa super leve, super esfumada, vão tirar qualquer marcação. Então esfumar não é só o movimento de vai e vem, esse movimento é ótimo também, mas eu gosto de usar em conjunção com o movimento circular. Aqui no olho eu gosto de fazer um movimento circular andando para dentro e andando para fora. Então eu fico com uma linha definida de onde eu vou fixar a ponta do meu pincel e daí eu ando em direção aonde eu quero levar aquela sombra. Então basicamente posiciono meu pincel aqui onde eu quero. Quando eu vou para fora, eu faço o movimento para fora. Quando eu vou para dentro, eu faço o movimento circular para dentro. Onde a gente concentra o movimento? Não pode ser no nosso braço, não é o nosso braço que é para mexer inteiro. Então eu sempre indico deixar o cotovelo apoiado. Se você estiver de pé, apoia assim o seu cotovelo, ó. É que eu tô deixando muito alto aqui para vocês verem, mas eu geralmente deixo meu braço apoiado assim, seguro no meu antebraço esquerdo para deixar esse braço apoiado. Se eu não tenho uma mesa perto de mim, é isso que eu faço. E daí eu deixo o meu pulso e os meus dedinhos mexerem, que nem se a gente estivesse comendo comida japonesa com hashi, sabe? Quando a gente come com hashi, a gente só mexe os dedinhos, correto? A gente faz assim, esse é o movimento correto. Para esfumar, praticamente a mesma coisa, só que você pode mexer o seu pulso e os seus dedinhos, mas o seu braço, de preferência, tem que estar ali no mesmo lugar. Aí, se você quer fazer, por exemplo, o outro lado do seu rosto, que aqui tá fácil, né? Simples, eu faço assim, tô apoiando aqui embaixo, ó. Eu não vou usar o pincel, deixar a mão na minha frente. Eu quero que toda essa parte fique livre para eu enxergar o que eu tô fazendo, porque eu vou estar olhando pro espelho. Então, eu posiciono meu braço na lateral e a minha mão também. Então é isso, gente. Essas são algumas dicas que eu posso dar de início, assim, de como segurar pincéis, como manuseá-los corretamente, de forma a ajudar a sua maquiagem não atrapalhar e fazer o pincel servir seu propósito como Deus mandou. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Beijos e até a próxima.